Em 1991, dois mergulhadores encontraram um submarino alemão a cerca de 96 quilômetros da costa de Nova Jersey, a aproximadamente 70 metros de profundidade. Oficialmente, ele não deveria existir, mas estava lá. Número 1. O naufrágio impossível. Os registros oficiais eram inequívocos. Cada submarino alemão perdido durante a Segunda Guerra Mundial havia sido cuidadosamente catalogado. As posições de afundamento estavam anotadas com coordenadas, datas, relatórios de combate e confirmações cruzadas entre arquivos alemães e aliados. Os arquivos navais da Alemanha mantinham documentação detalhada, mesmo após o caos do colapso final do Terceiro Reich. A Marinha dos Estados Unidos também possuía relatórios extensivos, baseados em interceptações, registros de batalha e análises pós-guerra. Não havia lacunas conhecidas. De acordo com tudo que estava oficialmente registrado, não existia qualquer submarino alemão perdido próximo à costa de Nova Jersey. E ainda assim, no fundo do Atlântico, a aproximadamente 96 quilômetros da costa e a cerca de 70 metros de profundidade, havia um U-boat repousando quase intacto sobre a areia. Não era um amontoado irreconhecível de metal destruído. Era claramente identificável como um submarino alemão, estrutura preservada. Torre de comando reconhecível, forma inconfundível. Os mergulhadores que o encontraram sabiam o que estavam vendo, mas também sabiam que aquilo contrariava completamente meio século de história consolidada. Durante 6 anos, eles retornaram ao local repetidamente. Mergulho após mergulho, arriscando a vida para resolver uma única pergunta: se todos os submarinos estavam contabilizados, então o que era aquele? 3 homens morreriam antes que a resposta finalmente emergisse das profundezas. Número 2. O aviso do pescador. A descoberta começou de forma aparentemente banal. Um capitão de barco de pesca comentou com Bill Nagel que havia uma área específica, a cerca de 96 quilômetros da costa, onde suas redes constantemente ficavam presas em algo grande no fundo do mar. Isso não era incomum. O litoral da costa leste dos Estados Unidos está repleto de destroços históricos. Mas as coordenadas fornecidas não correspondiam a nenhum naufrágio conhecido. Nagel não era um mergulhador comum. Ele era considerado uma autoridade no mergulho em destroços na região. Tinha explorado dezenas de embarcações afundadas e possuía conhecimento quase enciclopédico sobre o que estava catalogado no fundo do mar. Se havia algo grande ali que não constava nos registros, isso significava uma de duas coisas. Ou era um erro cartográfico, ou era algo totalmente desconhecido. Intrigado, ele reuniu uma equipe de mergulhadores altamente experientes. Entre eles estava John Chatterton, reconhecido internacionalmente como um dos melhores mergulhadores técnicos do mundo, especialista em ambientes extremos e profundidades perigosas. Em setembro de 1991, eles seguiram até as coordenadas indicadas. O sonar do barco revelou uma forma significativa no fundo do oceano, a aproximadamente 70 metros de profundidade. Era grande demais para ser ignorada. Número 3. O primeiro contato, John Chatterton, foi um dos primeiros a descer. A descida até 70 metros não é simples. Exige planejamento meticuloso, controle de tempo e mistura adequada de gases. Quando finalmente alcançou o fundo, o que viu imediatamente chamou sua atenção. A silhueta era inconfundível. Um submarino. E não apenas qualquer submarino. Era claramente de construção alemã. A torre de comando apresentava o formato característico dos U-boats da Segunda Guerra Mundial. O casco estava surpreendentemente íntegro, apoiado na areia em posição vertical, como se tivesse sido cuidadosamente colocado ali. As escotilhas estavam fechadas. Não havia sinais externos de explosões múltiplas típicas de cargas de profundidade. A embarcação parecia preservada, não despedaçada. Ao retornar à superfície, Chatterton sabia que aquilo não se encaixava em nenhuma narrativa oficial. Ele consultou todos os registros disponíveis. Nenhum submarino alemão havia sido declarado perdido naquela região. O mais próximo estava a centenas de quilômetros dali. De acordo com a história aceita por 50 anos, aquele submarino não poderia estar ali, mas estava. Número 4. A embarcação, o 869. A identidade real do submarino, descoberta anos depois,
seria a do U-869, um modelo tipo 9C-40, uma variante de longo alcance projetada especificamente para cruzar o Atlântico e operar em águas distantes da Europa. Esses submarinos eram maiores do que muitos modelos anteriores, com autonomia suficiente para realizar patrulhas prolongadas próximas ao continente americano. O U-869 foi construído no estaleiro Deschimag, em Bremen, e comissionado em janeiro de 1944. Após sua incorporação à frota, passou meses no Mar Báltico realizando exercícios de treinamento e preparando sua tripulação para missões reais de combate. O comandante era Helmut Neuerberg, com 29 anos de idade. Jovem para um comandante, mas não incomum naquele estágio da guerra, quando a Alemanha já havia perdido muitos oficiais experientes. Ele já havia servido em outros submarinos antes de receber seu próprio comando. Era considerado competente e cauteloso. A tripulação totalizava 56 homens. Havia veteranos que já haviam sobrevivido a patrulhas anteriores e jovens recrutas que nunca tinham visto combate. A idade média mal ultrapassava 20 anos. Alguns ainda eram adolescentes, retirados de suas rotinas civis para servir em um dos ambientes mais letais da guerra. Durante meses, treinaram juntos, aprendendo a operar como uma única unidade dentro de um tubo de aço apertado. Em um submarino, não há espaço para erro individual. Cada função é vital. Cada homem depende do outro. Incompetência embaixo d'água significa morte coletiva. Número 5. Uma missão com poucas chances de sobrevivência. No final de 1944, servir na Força de Submarinos Alemães era, estatisticamente, uma das funções mais perigosas de toda a guerra. No início do conflito, os U-boats haviam dominado o Atlântico. Operando em matilhas coordenadas, afundaram milhões de toneladas de navios mercantes e quase interromperam completamente o abastecimento do Reino Unido. Durante um período pareciam invencíveis, mas os aliados se adaptaram. Desenvolveram radares capazes de detectar submarinos na superfície mesmo à noite. Aperfeiçoaram o sonar para rastrear alvos submersos. Aviões de longo alcance passaram a patrulhar as rotas marítimas constantemente, lançando cargas de profundidade contra qualquer contato suspeito. Além disso, especialistas em criptografia começaram a decifrar comunicações alemãs, permitindo redirecionar comboios e montar emboscadas contra os próprios submarinos. A vantagem estratégica mudou completamente. Os caçadores tornaram-se presas. Dos cerca de 40 mil homens que serviram na arma submarina alemã durante a guerra, aproximadamente 30 mil morreram. Uma taxa de mortalidade de 75%. Nenhuma outra força militar de qualquer lado do conflito sofreu perdas proporcionais tão elevadas. Os 56 homens que embarcaram no U-869 sabiam desses números. Tinham visto outros submarinos partirem e nunca retornarem. Haviam participado de cerimônias em memória de colegas desaparecidos sob as ondas. Mesmo assim, embarcaram. Alguns por senso de dever. Alguns por convicção ideológica. Outros porque simplesmente não havia alternativa. Quando deixaram o porto rumo ao Atlântico, as probabilidades já estavam contra eles. Número 6. O desaparecimento. Em novembro de 1944, o U-869 partiu de Kristiansand, na Noruega, rumo à costa leste dos Estados Unidos. A missão era clara: cruzar o Atlântico, patrulhar as rotas marítimas próximas a Nova York e Nova Jersey, afundar navios aliados e retornar. 56 homens selados em um cilindro de aço navegaram rumo a uma costa que jamais veriam. O U-869 nunca mais foi ouvido. Após o fim da guerra, historiadores navais revisaram cuidadosamente todas as perdas. Para o U-869, a conclusão parecia simples. Em 28 de fevereiro de 1945, forças aliadas relataram atacar um submarino próximo ao Marrocos, perto de Gibraltar. A posição foi registrada, o ataque confirmado. Cruzando datas e áreas de patrulha, os analistas concluíram: aquele submarino era o U-869, caso encerrado. Durante quase 50 anos, ninguém questionou essa conclusão. Número 7. O fundo do mar não perdoa. O local do naufrágio não era um ponto comum de mergulho.
Aproximadamente 70 metros de água separavam a superfície do submarino. Nessa profundidade, o oceano se torna hostil de formas que poucas pessoas conseguem imaginar. A temperatura da água permanecia próxima de 0 grau durante todo o ano. Correntes imprevisíveis varriam o fundo do mar, capazes de prensar um mergulhador contra o casco ou arrastá-lo para longe da linha de âncora. A visibilidade variava drasticamente. Em alguns dias, a água estava relativamente clara. Em outros, era como nadar dentro de tinta escura. Mas o maior perigo era a profundidade. A cerca de 70 metros, a narcose por nitrogênio começa a comprometer o julgamento. Mergulhadores descrevem a sensação como embriaguez. Tarefas simples tornam-se confusas. A percepção do tempo se distorce. Decisões críticas são adiadas ou esquecidas. Cada respiração naquela profundidade consumia ar a uma velocidade aproximadamente 7 vezes maior do que na superfície. Um cilindro que duraria 1 hora em águas rasas se esgotava em poucos minutos. E quando o ar acabava, não havia como simplesmente nadar até a superfície. Era longe demais. O interior do submarino multiplicava todos os riscos. Bordas de metal afiadas podiam rasgar equipamentos e roupas de mergulho. Compartimentos colapsados formavam labirintos sem saída clara. Décadas de sedimentos cobriam tudo. O menor movimento transformava o ambiente em uma nuvem opaca instantânea. Um mergulhador desorientado ali dentro poderia nunca mais encontrar a saída. Número 8. A busca pela identidade. Mesmo diante dos riscos, os mergulhadores continuaram retornando. O mistério exigia respostas. John Chatterton realizou mergulho após mergulho, penetrando cada vez mais profundamente nos compartimentos internos. Logo encontrou restos humanos. Ossos espalhados pela sala de controle, misturados com detritos e sedimentos. Encontrou pratos, equipamentos, objetos pessoais. Mas nada com nome. Nada com número de casco. Submarinos alemães carregavam placas de identificação por toda parte. Números de série, marcas de fabricante, designações gravadas no metal. Aquele submarino não tinha nada disso. Parecia que todas as identificações haviam sido removidas deliberadamente. Isso gerou novas teorias. Missão secreta? Identidade apagada antes da partida? A cada mergulho, o mistério só aumentava. Número 9. As primeiras mortes. Em outubro de 1992, Chris Rouse e seu filho, Chrissy Rouse, desceram até o submarino. Ambos eram mergulhadores experientes. Ambos sabiam dos riscos. Algo deu errado nas profundezas. Eles permaneceram tempo demais. Foram fundo demais. Ultrapassaram os limites de segurança. Os dois retornaram à superfície inconscientes. Ambos morreram antes de chegar ao hospital. Pai e filho mortos por um submarino que oficialmente não existia. A comunidade de mergulho ficou devastada. Alguns defenderam que o local fosse abandonado. O mistério não valia mais vidas. Chatterton discordou. Para ele, a tragédia tornava a identificação ainda mais urgente. As famílias dos Rouse mereciam saber o que os matou. As famílias alemãs mereciam saber onde seus filhos realmente estavam. A obsessão continuava. Número 10. A leitura do casco. Com o passar dos meses e anos, os mergulhadores começaram a montar um quadro mais claro dos momentos finais do submarino. As evidências estavam gravadas no aço retorcido. O dano concentrava-se na sala de controle, o centro nervoso do submarino. Havia um grande rasgo no casco de pressão. O metal estava dobrado para dentro, arrancado por uma força imensa. Não era o padrão típico de cargas de profundidade. Essas explosões geralmente causam danos amplos, esmagando o casco por pressão externa. Ali, o dano era focalizado. Preciso. A força partira de um único ponto. O aço estava rasgado para dentro, não esmagado de fora para dentro. Aquilo era dano de torpedo. Mas isso levantava outra pergunta. Quem teria torpedeado o U-869? Não havia registros aliados de combates submarinos naquela área, próximo à costa de Nova Jersey, no período correspondente. Nenhum destroyer relatou ataque. Nenhuma aeronave reivindicou abate. Se um submarino alemão tivesse sido destruído a apenas 96 quilômetros do território continental dos Estados Unidos, isso teria sido amplamente documentado. Mas não havia nada. A resposta que emergiu foi ainda mais perturbadora. Número 11.
A arma que voltou. No final de 1944, torpedos alemães estavam equipados com sistemas de orientação acústica, tecnologia avançada para a época. Eles eram projetados para buscar a fonte mais alta de ruído de motor na água. Após o disparo, podiam ajustar sua trajetória e circular até encontrar um alvo. Mas a tecnologia era falha. Às vezes, o torpedo não encontrava o alvo pretendido. Às vezes, fixava-se no som errado. E no pior cenário possível, conhecido pelos submarinistas alemães, o torpedo podia retornar para a fonte de ruído mais próxima, o próprio submarino que o disparou. As evidências no interior do U-869 indicavam que um torpedo havia sido lançado pouco antes da destruição. A posição dos tubos, o estado da sala de torpedos, pequenos detalhes contavam a história de uma embarcação em ataque, não em fuga. O cenário mais provável era direto e aterrorizante. O U-869 detectou um alvo. O comandante ordenou o disparo. O torpedo falhou. Em vez de seguir rumo ao inimigo, descreveu uma curva na água e encontrou a maior fonte de ruído disponível. Os motores a diesel do próprio U-869. Torpedos acústicos eram silenciosos. Não haveria aviso. Em um instante, os homens aguardavam a explosão distante que confirmaria o sucesso. No instante seguinte, a própria arma detonava contra a sala de controle. A inundação foi imediata na área do impacto. Mas nem todos morreram na explosão. Número 12. Os que sobreviveram à explosão. O U-869 tinha mais de 76 metros de comprimento e era dividido em múltiplos compartimentos estanques. Os homens na sala de torpedos dianteira e nos compartimentos de popa estavam separados por portas de aço pesadas. Nem todos morreram imediatamente. Alguns estavam vivos quando o submarino começou a afundar em direção ao fundo do mar. O interior não mostrava uma cena ordenada de marinheiros em seus postos. Mostrava caos, ossos espalhados, crânios presos em posições impossíveis, corpos arremessados pela força da explosão, depois revolvidos durante a descida até repousarem aleatoriamente. Nos compartimentos de popa, porém, não havia danos diretos da explosão. As portas estavam seladas. Isso significava que aqueles homens sobreviveram ao impacto inicial. Chatterton compreendeu o que isso implicava. Quando o torpedo detonou, a sala de controle inundou em segundos. A seção dianteira seguiu logo depois, mas a parte traseira permaneceu temporariamente intacta. Os homens ali dentro sentiram a explosão, ouviram o rugido da água invadindo as seções à frente, sentiram o submarino inclinar e perder flutuabilidade, e sabiam exatamente o que estava acontecendo. A cerca de 70 metros de profundidade, escapar não era uma opção viável. Mesmo que conseguissem abrir uma escotilha, a diferença de pressão tornaria a subida letal sem descompressão adequada. Eles estavam selados dentro de um caixão de aço, descendo lentamente. As luzes teriam falhado quando os sistemas elétricos foram inundados. Lanternas de emergência talvez tenham oferecido iluminação fraca por algum tempo. Eles aguardaram no escuro, sentindo o casco gemer sob pressão crescente. A descida até o fundo leva apenas alguns minutos. O ar dentro de um compartimento selado dura mais do que isso. Eles tiveram tempo suficiente para compreender o próprio destino antes que ele chegasse. Número 13. A prova definitiva. Em 1997, 6 anos após o primeiro mergulho no local, John Chatterton encontrou o que procurava desde o início. Em meio ao lodo espesso, preso sob destroços no compartimento de popa, havia um objeto metálico parcialmente enterrado. Ele o retirou com extremo cuidado e levou à superfície. Era uma faca. Após a limpeza da corrosão acumulada por décadas de água salgada, uma palavra tornou-se visível no cabo: Horenburg. Pesquisas nos arquivos navais alemães confirmaram que Martin Horenburg era operador de torpedo designado ao U-869. Seu registro de serviço estava devidamente documentado. Agora, a faca daquele marinheiro repousava nas mãos de um mergulhador americano, recuperada de um submarino que oficialmente havia afundado a cerca de 8.000 quilômetros dali. O naufrágio impossível tinha nome. Era o U-869. Número 14. O futuro do U-869
O U-869 ainda repousa no fundo do mar, a aproximadamente 96 quilômetros da costa de Nova Jersey e a cerca de 70 metros de profundidade. Está mais próximo de Atlantic City do que de Gibraltar, onde o mundo acreditou que estivesse por meio século. 56 homens permanecem dentro dele. A maioria tinha menos de 25 anos quando morreu. Alguns eram adolescentes em sua primeira e única patrulha. Com o tempo, o oceano continuará seu trabalho. A água salgada corrói o aço sem descanso. Eventualmente, o casco colapsará completamente, transformando-se em um campo irreconhecível de destroços. Artefatos já foram removidos ao longo dos anos. Alguns estão em museus, outros em coleções privadas. Ossos foram deslocados. Sedimentos revolvidos. Questões éticas permanecem. O local deve ser tratado como túmulo intocável? Deve ser documentado antes que a deterioração apague as evidências? Restos humanos deveriam ser recuperados e devolvidos à Alemanha? O debate continua. A guerra terminou há 80 anos. O U-869 permanece na escuridão. O casco lentamente cede à areia. Os ossos continuam espalhados onde a violência os deixou. O oceano guardou o segredo por 50 anos. Só revelou a verdade quando alguém esteve disposto a morrer para descobri-la. O U-869 permanece no fundo do Atlântico, a cerca de 70 metros de profundidade, silencioso como esteve por décadas. O casco continua cedendo lentamente à corrosão, e o oceano segue fazendo o que sempre fez: apagar rastros, suavizar bordas, esconder histórias. Lá dentro, 56 jovens permanecem onde a guerra os deixou. Alguns morreram em um instante. Outros tiveram tempo para compreender o inevitável. Todos foram registrados no Oceano Errado durante meio século. A descoberta não mudou o passado, não trouxe ninguém de volta, mas corrigiu a verdade. E às vezes, em meio à imensidão escura do mar e da história, isso é tudo o que ainda pode ser feito. Se tiver gostado do vídeo, deixe seu like, comente abaixo o que achou e inscreva-se em nosso canal para acompanhar todas as novidades. Te encontro em um desses vídeos que estão aparecendo agora na sua tela. Cuidem-se, pessoal!